Olá, avaliadores! Eu me chamo Sandra Nascimento da Silva, sou pedagoga da Rede Estadual do Paraná com orgulho, sou candidata ao programa PDE, Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná, conforme o edital 138 de 2024, e eu irei apresentar para vocês o meu vídeo com a apresentação do meu plano de ação. O tema escolhido por mim é o tema de número 4. Que é a avaliação interna e a avaliação externa. A avaliação sempre foi o calcanhar de Aquiles do professor em sala de aula, porque o professor se preocupa muito no ato de ensinar, mas ainda possui muitas fragilidades no ato de avaliar, nortear essas avaliações e recompor as aprendizagens. Por isso, nós iremos articular o tema avaliação interna com avaliação externa com o tema de número 1, que é o acompanhamento desse professor durante a hora atividade, a sua formação em serviço. Nós iremos acompanhar esse professor no processo de elaboração dessas avaliações. E nós iremos também articular essa mesma temática com o tema de número 3, que é as metodologias engajadoras e as estratégias de ensino. Por quê? Porque o alunado deste momento, desse pós-pandemia, ele necessita de novos instrumentos avaliativos. Ele necessita de metodologias ativas, não só no processo de ensino, mas também no processo de avaliação. Vamos para a nossa situação problema? Pautado na minha prática, na minha escola, o que eu observo? Que a falta de planejamento no processo de elaboração dos instrumentos avaliativos por parte de alguns docentes da rede pública tem gerado graves fragilidades no processo de avaliar. E quando o professor ele avalia mal, ele vai conduzir a turma de forma errada. Por quê? Porque ele não conseguiu observar exatamente o que se era necessário. Atualmente nós falamos não só da avaliação, mas nós falamos das recuperações, nós falamos das recomposições das aprendizagens. Então o professor ele tem que estar muito maduro, muito consciente nesse processo de avaliar. Quando o professor ele não elabora, não planeja a sua avaliação, vamos usar um exemplo hipotético, aquele professor de língua portuguesa que ele tem lá 3 sextos anos e ele prepara para os 3 sextos anos o mesmo instrumento avaliativo. Ou, pior ainda, além dele preparar o mesmo instrumento avaliativo, ele utiliza só um tipo de instrumento. Aquele trabalho extenso ou aquele questionário de perguntas que o aluno tem que ler, tem que pensar, a hora que termina o enunciado já não sabe mais o que foi questionado. Então é nesse momento que nós, pedagogos, entramos em ação. É auxiliando o professor a trazer novas metodologias engajadoras para o seu processo de ensino e de avaliação. Não é só utilizar o pico da maestria como uma atividade de recapitulação de conteúdos, mas é utilizar ele também como uma atividade avaliativa. É utilizar um quizzes lá no Classroom como uma atividade avaliativa. Então nós iremos traçar, quando nós observamos essa fragilidade no professor, os nossos objetivos. Eu separo a minha agenda, eu acompanho os meus professores, eu sei quem são os professores que têm mais dificuldade no processo de elaboração dos instrumentos avaliativos, eu sei quais que são os professores que necessitam mais da minha atenção, formulo a agenda de acompanhamento de hora atividade, juntamente, sincronizado com a agenda do diretor para as observações de sala de aula e nós vamos no mão na massa. Qual que é o nosso objetivo geral? Ter um controle geral dos nossos professores. Cada pedagogo possui a sua demanda de turmas, conforme as organizações de suas escolas, na minha escola é assim, as minhas turmas e os meus professores. E é neles que eu tenho que fazer um cronograma a qual eu possa atendê-los, ou que seja semanalmente ou quinzenalmente, mas eles têm que passar por mim. E essas discussões nós vamos fazer juntos, nós iremos estudar juntos melhoras
para esse quadro de avaliação, de ensino, de aprendizagem e de recapitulação. O nosso objetivo geral é acompanhar esse professor e analisar junto com ele os alunos de AEE, de atendimento educacional especializado. De que forma que essas adaptações curriculares estão sendo feitas? É convidar o professor de AEE para participar dessa conversa, para juntos traçarmos estratégias para que esse aluno ele possa ser inserido no processo de ensino, de aprendizagem, no processo de avaliação contínua e formativa, sem que ele sofra perdas ou que ele se sinta desmotivado. Os nossos objetivos específicos junto com esse professor é instrumentalizar ele. Eu tenho professores que têm extrema necessidade que a gente sente com ele e não só passe um link de tutorial, mas que a gente faça com ele um passo a passo de um quizzes lá com marcação de nota para facilitar o trabalho diário dele. Que nós realizemos com ele um pico da maestria, que nós olhemos os dados que são recolhidos pelo Power BI das atividades realizadas pelo Classroom ou até mesmo pelo próprio Classroom. Então são ações que lá na formação em serviço do professor durante o acompanhamento de hora-atividade que nós vamos delineando junto com o professor para que os instrumentos avaliativos dele cheguem próximos da intenção trabalhada em sala de aula. Outra coisa muito importante que nós pedagogos temos que trabalhar com o professor é instrumentalizá-lo também em relação a novas metodologias de aprendizagem. Está aí, né, a orientação da nossa própria rede, que os nossos professores conheçam o material de Doug Lemov, né, o professor nota 10, a aula nota 10, né, trabalhar, imprimir com o professor e colocar ali para ele, né, e sempre estar fazendo a leitura das avaliações externas. Professor, final de trimestre, pós-prova Paraná, vamos ver como que foi as suas turmas, os seus componentes. Turma A ficou boa, turma B ficou boa, turma C tem pontos de fragilidades, alguns alunos da turma A têm pontos de fragilidades. Para isso, nós vamos traçar com o professor o quê? Detalhamento das ações. Como que eu vou fazer essa organização? Essa organização ocorre dentro desse mesmo plano de ação que eu estou apresentando, que pode ser chamado também como agenda do pedagogo ou plano de ação do pedagogo, aonde eu organizo quem são os meus professores, eu coloco o cronograma e edital de acompanhamento de hora-atividade, eu listo quem que são os alunos de AE junto com ele, eu abro o RCO para ver a frequência desses alunos, porque nós não devemos esquecer da frequência, eu oriento o professor, eu vejo quais os instrumentos que ele está utilizando, ele vai me passar, o que ele tem vontade de fazer e não conseguiu, quais que são os planos que ele deseja fazer para aquela turma, quais que são os recursos que ele necessita que eu consiga, né, junto com a direção da escola para facilitar o seu trabalho metodológico. Os professores de ciência, de química, eles sempre estão aí com ideias inovadoras, precisando do nosso apoio para que a gente providencie materiais para experiência, e é esse o nosso trabalho. E mostrar para o professor que tudo que acontece em sala de aula é avaliação. Que não é apenas aquela avaliação formal, objetiva, de marcar X, de questionários e resposta, mas que todo o processo de ensino, principalmente quando ele está com metodologia ativa, é avaliação. E quando nós trabalhamos no nosso professor que o processo de avaliação é algo muito sério e que ele deve pensar de forma especial para cada situação, para cada conteúdo, as especificidades dos alunos que ele tem, tudo melhora. Porque o aluno, quando ele é motivado, quando ele pega uma nota, uma avaliação, um trabalho, ele se sente incluído, ele melhora em tudo. Ele melhora no comportamento, ele melhora na frequência. E a nossa preocupação na situação problema é essa, é fazer com que os nossos professores saibam elaborar os seus instrumentos avaliativos, para que os nossos professores tenham dinamismo no trabalhar, liberdade no trabalhar e que esse trabalhar seja produtivo, que venha mostrar lá nas avaliações externas o ranking da turma,
como houve evolução, lá no SAEB, né, que o nosso aluno ele consiga atingir a dita aprendizagem. Também nós temos que acompanhar essas ações. O acompanhamento das ações ele é constante. Nós pedagogos, nós acompanhamos constantemente, né, durante a hora atividade, durante o processo de observação de sala de aula e feedback formativo, o acompanhamento do professor lá no LRCO, no Power BI, os resultados da turma, e nós vamos juntos formando uma concepção de processo de avaliação, de processo de recomposição, recuperação, que vai trazendo para o aluno novos nortes, e aonde o aluno passa por isso sem se sentir desmotivado, né? É tão bom quando o aluno ele faz uma avaliação lá no Quizzes, quando ele participa de um jogo de garrote e fala: professora, eu consegui. E isso para nós é uma realização. Portanto, esse foi o meu plano de ação: acompanhar o professor na elaboração dos seus instrumentos avaliativos e ajudar ele a criar lá na sua hora atividade metodologias engajadoras, estratégias de avaliação que venham ao encontro dos nossos alunos da Rede Estadual do Paraná, que produz aprendizagem e que eles consigam a sua formação integral. Foi um prazer, eu me chamo Sandra Nascimento e muito obrigada.